A Alphib Esportes está de novo na área, é o 16º programa com a gente, aqui é do Mauad. E hoje eu vou trazer duas entrevistas que você vai curtir muito. Fica aí que você vai ver primeiro Armando Yoshiura, craque do golfe bauruense, um dos esportes mais bonitos de se ver. E logo depois, assim que acabar o golfe, vai ter polo aquático com Décio Patelli Júnior. Fique com a gente, valeu! Nesse lugar maravilhoso no Bauru Golf Clube, trazendo um esporte de elite, um esporte delicioso de se jogar, um esporte que requer, na minha opinião, a maior sintonia fina para se alcançar o resultado. E é um prazer hoje entrevistar um dos maiores jogadores de golfe do Brasil, o melhor jogador de golfe de Bauru, Armando Yoshiura. Aí, Armandinho, prazer ter você aqui com a gente no canal, prazer poder falar de golfe com vocês. Um esporte de elite, mas um esporte delicioso de se jogar para quem sabe jogar, né? Principalmente para o Armandinho, para os parceiros dele. Queria que você falasse para mim aí como é que é o jogo em si, rapidamente, e a tua vida nesse esporte maravilhoso. Tá Armandinho. certo, Du. Primeiramente, obrigado por me receber no seu programa, no seu canal. O prazer é todo Vocês são nosso. sempre bem-vindos aqui no Bauru Golf Clube, tá? E falando um pouquinho do jogo, cara, o jogo ele é composto por 18 buracos a rodada e o objetivo é fazer o menos de tacadas possível. Completar os 18 buracos. Exatamente. Com o mínimo de tacadas possível. Cada buraco tem o seu par, que eles chamam, ou seja, um buraco você completa em 3, outro em 4, assim por diante. E vai ganhar o jogo o jogador que fizer em menos tacadas, né? Exatamente. O Armandinho, para quem não sabe, o Armando Yoshiura, o Armandinho, tem handicap 0 no golfe. Explica pra gente, o handicap 0 é o handicap de profissional, é isso, Exatamente. O handicap 0 é como se eu não tivesse nenhuma vantagem sobre o campo. Então o resultado que eu fizer vai ser o resultado final. Não tem nenhum desconto de tacada pela minha habilidade, tá? Então eu não tenho vantagem nenhuma no campo. Eu faço as tacadas e é o resultado final. E esse handicap você já tem há alguns meses, é isso? Exato, uns 3 meses mais ou menos. Ele varia, né? Porque o handicap é uma média dos seus últimos resultados. Então, conforme vai somando os resultados, conforme você vai jogando, você tem a soma e a divisão, você tem o handicap, né? Que é a média de jogo da pessoa. É isso daí. Eu vou começar já com o primeiro quadro com o Armandinho. Primeira vez. Eu queria que ele me falasse, Armandinho, o primeiro campeonato de golfe que você disputou. Olha, Du, se eu não me engano, eu tinha uns 6, 7 anos. Eu nem jogava direito, tá? O Armandinho tem 27 anos, então isso há 20, 21 anos. Exatamente. Foi o primeiro campeonato. Exatamente, porque eu vim aqui pro Bauru Golf Clube, né? Meus pais sempre jogaram golfe, minha família toda. Então eu tava aqui, mas ficava brincando, só ia pra lá, pra cá. E acho que eu tinha uns 6, 7 anos quando eu joguei meu primeiro torneio, mas era um amistoso, só pra falar que eu joguei. E Armandinho, primeiro título seu jogando golfe? Se eu não me engano, foi aqui em Bauru mesmo, mas era um torneio interno, né? Era aqui no Bauru Golf Clube? Bauru Golf Clube. Torneios internos que a gente fazia mensalmente, mas eu nem me lembro, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 anos, mas eu não jogava muito bem, não. Uma das jogadas mais difíceis, não só do golfe, mas de qualquer esporte do mundo, é o hole-in-one. Exato. É acertar o buraco em uma tacada só. Para você ter ideia, às vezes o buraco tem 3 tacadas, 4, para você conseguir acertar. E quem consegue o hole-in-one é uma marca diferenciada. Quando foi o seu primeiro hole-in-one? Olha, foi o primeiro e o único. Tá? Só na carreira? Só. É que é uma mistura Dificílimo. De tacada boa e sorte. Às vezes você dá uma tacada boa, mas não tem a sorte, ela não cai. Então foi uma vez só. Foi uma vez só? Foi em 2007, se eu não me engano, 2006, 2007. Aqui em Bauru? Aqui em Bauru, no buraco 9. Buraco 9. Meu número, hein? No buraco 9. Eu quero já engatar na primeira pergunta. Hoje o Armandinho não foi tanto quanto a Tainá Toledo no episódio dela, mas com muitas perguntas. Eu vou começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é de um amigo do Armandinho, jogador de golfe aqui de Bauru, o Márcio, o Metsu, o Marcinho. Quero ver, essa eu gostei da pergunta. Fala aí, Eduardo, Armandinho, beleza? Armandinho, conta aí pra galera como que surgiu o seu apelido. Um abraço, valeu. Boa, Marcinho, grande pergunta.
Fala pra gente, como é que surgiu o apelido? Marcinho é um tirador de sarro, é um grande amigo que cresci jogando com ele. Grande parte também do meu desenvolvimento foi com ele, que a gente jogava de terça a domingo direto, quando era mais novo. E o apelido surgiu daí, a gente tinha uma molecada que jogava direto. A gente jogava de terça a domingo, toda tarde vinha jogar e era uma bagunça. E eu tinha uns 10 anos mais ou menos, só que eu já tinha uma penugem Penugem, né? Porque bem não é o farta bigode, assim né? no bigode, aquele pelo fino e preenchido. Aí amigo nosso falou, bigode. Aí pegou bigode, todo mundo no golfe me conhece como Bigode aqui em Bauru. Show de bola! E seguindo com as perguntas que hoje o Armandinho vai ter que responder bastante pra gente, a segunda é de um amigo meu, também amigo do Armandinho, lógico, jogador de golfe, jogador de tênis, Cacau Amantini. Fala, Dudu, beleza ou não? Prazer estar aqui no seu canal e ainda mais agora com essa entrevista pessoa ilustre, nosso amigo Armandinho, o Bigode. Então é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta pro Bigode. Bigode, no tempo que você joga golfe, qual foi a sua maior inspiração no campo? Aquela pessoa que você falou assim, eu quero jogar igual essa pessoa. Porque a minha é você. E eu vou pegar você, já tô perto, tá bom? Valeu galera, valeu Bigode. Dudu, parabéns pelo canal. Abração. Valeu, Cacau, boa pergunta. E aí, Armandinho? Obrigado, Cacau, pelo elogio de eu ser sua inspiração, mas eu tô meio longe ainda, viu, cara? Mas eu acredito que minha maior inspiração foi um grande amigo meu, o Guilherme Oda. A gente cresceu... Que hoje tá no Japão, Tá no não é? Japão. O Guilherme Oda, só para complementando, ele foi número 1 do amador do Brasil por vários anos, 1 ou 2 anos. Despontou em alguns mundiais. E é um grande amigo meu. Então a gente cresceu jogando junto, um ajudando o outro, ele me dando dica. Porque eu até falo... E ele foi a sua grande inspiração, Guilherme porque a gente jogava junto, é uma pessoa próxima, né? Então a gente aprendia um com o outro e a gente jogava. Tá? Vamos mandar isso aí pro Guilherme Oda depois, Vou lá mandar. no Japão. Exatamente. Eu vou entrar no segundo quadro do Mauá de Esportes, um quadro que eu gosto muito, porque a gente fica sabendo as preferências, o que pensa o grande Armandinho, o Bigode. Armandinho, eu vou fazer o bate-pronto agora. Certo, Du. Eu não vou perguntar do Tiger Woods, porque aí é sacanagem perguntar Tiger Woods com alguém, eu sou meio suspeito para falar, não vou nem perguntar dele, melhor, vou perguntar dele. Pergunta. Tiger Woods, quando apareceu novinho, 21 anos, ganhando o primeiro Major, ou Tiger Woods atualmente? Atualmente, Du. Atualmente ele é mais jogador? Atualmente mais completo. pela história de superação dele, né? Ele já teve no ápice dele, teve que fazer algumas cirurgias, parou um tempinho do golfe, o pessoal achava que ele não ia voltar mais. Ele voltou, ganhou um Major, um dos maiores Majors que tem no golfe. E ele tá aí competindo novamente como se fosse jovem. Show de bola. Sem errar o nome, porque já me tiraram o sarro no episódio passado. Jack Nicklaus ou Arnold Palmer? Jack Nicklaus. Duas lendas do golfe. Exatamente. Jack Nicklaus com 18 Masters, cara. Que 18 isso, Majors, né? No 18 caso. Majors. Pô, pelo amor de Deus, né? Muita coisa. Exatamente, mas eu ainda nem me identifico tanto assim porque eu não vi ele jogar, não acompanhei a trajetória dele, né? Por isso que o Tiger eu acompanhei, então, né? Tem tudo a coisa. E dos atuais, Dustin Johnson ou Jordan Spieth? Jordan Spieth. O Jordan... Mais técnico, mais... pela história dele, o Jordan, ele, se eu não me engano, ele é um ano mais novo que eu. Ele tá fazendo 27 agora, eu faço 28 esse ano. Mas em 2015 ele tinha, não sei, vou fazer as contas, mas acho que ele devia estar com uns 21 anos. 22. Ele ganhou o Masters. Esse é um Major do golfe, um dos mais tradicionais, mais queridos do golfe. E ele com 21, 22 anos ganhou o Master e ganhou igualando o recorde do Tiger, o recorde do campo que era do Tiger. Então é 21 anos mesmo, porque eu cheguei a ler que o Tiger ganhou o primeiro Major dele com 21 igualou anos. o recorde do campo que o Tiger tinha feito. Então é um fenômeno. Fenômeno. Na atualidade ele não tá jogando muito bem, tá meio sumido, mas ele também é um grande ídolo para mim. Sensacional. Eu vou para a terceira pergunta, já que nós acabamos o bate-pronto. A terceira pergunta é de um grande amigo meu. Como os seus amigos gostam de jogar golfe? Vou ter que aprender a jogar isso daqui, cara. Pode deixar que eu vou. Mirto Sgavioli. Nossa, Mirtão. Obrigado, Eduardo, pelo convite aí para participar do seu programa e fazendo uma pergunta para o
nosso jogador de golfe Armando Yoshimura, e muito obrigado por você abordar esse espetacular esporte. Eu gostaria, Armando, que você pautasse 2 assuntos. Primeiro, qual esporte que consegue jogar um handicap 0 como seu profissional com um amador? Explique isso, dê detalhes sobre isso. E o segundo, qual esporte permite que uma pessoa de 90 anos jogue com uma pessoa de 4 a 5 anos? Dê uma dica, explique o que é isso pra gente, por favor, para que a gente e as pessoas que ouçam tenham uma noção da amplitude desse esporte. Muito obrigado. Eduardo, sucesso aí com o seu programa. Um abraço. Valeu, meu irmão. Mirtão. Valeu, Mirtão. Gente boníssima. Pode falar, pode contar que ele quer saber, quer que você explique isso. Tá, Jair Mirtão, obrigado pela pergunta. Mas o que a gente sempre fala no golfe, que o golfe é um esporte muito amplo no sentido que ele permite uma pessoa idosa jogar com uma pessoa jovem, porque é um esporte tranquilo, apesar de exigir um pouquinho do físico, é um esporte tranquilo, muito pacífico, que permite uma adolescente jogar com uma pessoa de 80 anos. E o mais interessante, um handicap 0 profissional. Exatamente. Que nem você. Jogar com um handicap mais alto. Caramba, porque, cara. Como eu te disse, o handicap ele dá uma regulada, né? O handicap ele desconta as tacadas Então só finais. explica isso então para quem é leigo. Vai jogar você com handicap 0 com um cara que tem handicap 10. Então o cara ele pode terminar vamos supor, aqui o campo tem quantas tacadas aqui? 72 tacadas, 18 buracos. Se o cara com handicap 10 fizer em 82 tacadas, ele ganha de você porque ele vai descontar o handicap dele, é isso? Se ele fizer 82 tacadas, tira 10 de handicap dele, né, que esse desconto 72. Cai para 72, que é o resultado final dele. Tá? E eu, no caso, teria que jogar 72 para empatar. Tem que jogar o jogo perfeito para poder empatar. Exatamente. Com ele. Isso é muito legal, que permite você, um profissional, jogar com uma pessoa com... Exatamente. E a gente até fala que o tênis também é muito bacana. O tênis se parece muito com o golfe, né? Questão mental, um esporte individual. Mas no quesito de competitividade, o golfe proporciona um pouquinho mais de equilíbrio. E é muito bacana isso, o golfe é um esporte muito bonito não só de jogar, como de assistir, né? Exatamente. Eu fico na televisão vendo os majors, cara, o visual, a emoção até a última tacada, porque você pode virar no último buraco. O campo é maravilhoso, né? O ambiente é maravilhoso, o ambiente melhor ainda, né? E até falando de emoção, tem gente que vai falar, golfe não tem emoção, não tem pressão. Lógico que tem. Eu já cheguei em torneio no último buraco, na decisão, fazia 5 a mão estava tremendo de adrenalina. Não, e o que eu acho muito interessante do golfe, por exemplo, alguns esportes, vou dar um exemplo, no futebol, no basquete, se abre muita vantagem, acaba ficando um jogo que você já sabe que vai dar aquele resultado. O golfe não, o golfe permite uma virada no último buraco. Isso é uma coisa muito... É um diferencial muito legal, não é? A gente fala que no golfe só acaba quando você der a última tacada. Você terminar o último buraco. Enquanto isso, está em jogo. Pode acontecer qualquer coisa e o jogo pode virar. E é isso daí. Eu vou para mais uma pergunta, tá? Já que estamos falando de golfe, eu acho que tem muito a ver essa pergunta, do Rogério Moraes. Conhece o Rogério Moraes? Foi meu professor, pô. Vamos lá. Esse aí, o bichinho do golfe picou ele também. Ele dava aula pra mim, não jogava. Depois, apaixonou pelo golfe. E aí, tudo bem? Olá, Eduardo. E aí, Armandinho, beleza? Bom, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. A gente sabe que o golfe é 90% inspiração e 10% transpiração, né? Então eu queria saber de você, Armando, o seguinte. Você está no torneio, está lá no último dia, no último grupo, lá no pelotão, brigando pelo título, como você faz várias vezes. E aí, às vezes acontece de você dar uma tacada que não é tão boa, dar uma papa, e isso pode tirar do jogo um pouco. Eu já vi você fazer isso e voltar depois para o jogo. O que você faz? Como que você trabalha isso internamente na sua cabeça? O que você pensa? O que você costuma fazer para poder voltar para o jogo? Para poder voltar para o bom desempenho de novo e ganhar o torneio? Como eu já vi várias vezes você fazer isso. Abraço pra vocês aí, tudo de bom. Esse moleque é bom, hein? Parabéns, Armandinho. Esse moleque é bom. Obrigado, Moraes. Obrigado, Moraes, pela pergunta. Gente finíssima.
Explica aí pra gente o que você faz. Explicando primeiramente o que é uma papa. Uma papa é um termo que a gente usa quando a gente não pega bem na bola. Ao invés de pegar a bola, o taco pegar na bola antes, a gente pega um pouquinho atrás no chão. Bate no chão antes de atingir a bola. Então por isso que a gente fala papa, porque às vezes quando o chão tá meio úmido, meio molhado, você pega, só sai uma grama, assim, a bola só dá a tacada não fica nem sai, perto do que nem você perto. quer. E explica o que você faz no torneio quando está naquele dia que nada dá certo, você tá... O golfe é um esporte de muita paciência, né? Então a gente tem que jogar tacada por tacada. Então se eu errei essa tacada, não posso deixar escalonar para a próxima. Então você tem que resetar a mente e voltar. A gente fala também que o golfe é 20% físico, habilidade e 80% mental. Então, como tênis, você deve saber, né? Isso é uma das principais coisas do tênis, que você não pode pensar no ponto que você desperdiçou. Exato. Se você ficar pensando, que é a grande diferença de um profissional para o amador. Dizem que o profissional volta no ponto seguinte, o amador demora às vezes um set para voltar. Exato. E a hora que ele vai ver, já perdeu o jogo. Exatamente. É o mesmo conceito, é totalmente mental. Então é tacada por tacada, você errou uma. E voltar sempre pro jogo. Tenta esquecer aquela que já passou, pensa na próxima. Né? E não pode deixar a peteca cair, tem que ir para frente. E já que tocou no assunto, fala dos seus títulos, suas conquistas, o que você tem aí. Olha, Du, para ser sincero, o meu auge de título, de torneios foi quando eu era juvenil. Eu comecei a despontar no golfe quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos. Né? A gente começou a jogar muito juvenil Brasil afora. E aí que foi o meu auge, que eu comecei a aparecer mesmo. Né? E eu fui número 1 do Brasil na categoria até os 15 anos. Então, quando eu tinha uns 14 anos, eu estava nessa categoria até 15 anos. Eu fui o primeiro do Brasil por um tempo. E ganhei vários torneios enquanto juvenil. A maior conquista, eu acho, do juvenil dessa época foi quando eu fui representar o São Paulo no Interfederações Juvenil. A gente foi lá para Paraná, jogamos no Graciosa Alphaville. Como se fosse um brasileiro, praticamente. Vai todas as federações do Brasil, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Você foi representando São Paulo. E eu fui representando São Paulo, das 5 pessoas que representou São Paulo. Show de bola. Mas aí atualmente só por hobby mesmo, né? Eu acho que... Aqui no Bauru Golf Clube é Armandinho. Eu já vi vários títulos aqui do Aberto de Bauru. Ah, sim, também. Assim como no tênis, eu jogo tênis a vida inteira, vim tentar jogar golfe uma vez, passei vergonha porque os golpes são muito mais difíceis do que eu imaginava. Assim como o tênis tem o seu grande slam, os 4 maiores torneios, aqui no golfe também tem, né? O Masters, Exato. Jogado sempre no Augusta National, sempre. Exatamente. O US Open, o British Open. Isso. E para terminar o PGA. Exatamente. O mais assim, o que dá para um jogador mais status, como a gente brinca pro tenista, o mais charmoso é Roland Garros. Para um golfista, o que dá mais status, o que ele mais busca? Eu acho, na minha opinião, e vendo o que o pessoal acha também, eu acho que é o Masters. Porque sempre foi jogado no mesmo campo, desde que começou. É um torneio lindo, você entra em outro mundo. Eu ouvi até, dei uma pesquisada, né? Eu fiquei sabendo que para você entrar lá, mesmo se você for assistir de torcedor, você não pode entrar com o celular. Você desliga o celular, põe lá, não pode pegar. Não atrapalhar em nada. Não atrapalhar, para você não tirar o charme do lugar, né? Eu acho que o Masters é o torneio mais charmoso. E pra gente ter uma noção, que tem no golfe. O golfista que ganha o Masters, ele ganha com quantas tacadas em média abaixo do par? Em média, uns 12 abaixo do par em 4 dias de jogo. São 72 buracos, 18 por dia. 18 por dia. Uns 10 abaixo, por aí. Depende muito. 18 buracos, 72 tacadas, certo? Não, 72 buracos. Porque são 18 por dia, 4 dias. Tá? E ele acaba, então, os 4 dias em média? Em uns 10 abaixo do par. Sensacional. E vai depender da condição do campo, né? Mas, em média, aí 10 abaixo. Então, já que a gente está falando de profissional, estamos falando do topo do golfe, eu vou engatar a última pergunta do meu grande parceiro de tênis, parceiro de vida, um grande amigo que agora está em Portugal, Deni Adba. Já sei quem é. Eduardo, Armandinho,
eu fui, meus grandes amigos, eu fui escalado pelo Eduardo para fazer uma pergunta hoje para você, Armandinho. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: você com tanta habilidade, com tantos títulos que ganhou, você nunca pensou em se profissionalizar? Beni, obrigado pela pergunta, gravando de Portugal num campo de golfe. Sensacional, um visual maravilhoso mesmo. Obrigado pela pergunta, Beni. E na questão de profissionalizar, eu estava, nessa época que eu falei que eu despontei, que eu estava jogando muito bem o juvenil, eu cheguei a cogitar ir para os Estados Unidos fazer o college, né, fazer a faculdade, jogando golfe para obter alguma bolsa de estudos e quem sabe, né, prosseguir por lá. O Beni, no caso, ele até se disponibilizou a me ajudar, porque a filha dele fazia faculdade lá, ele sabe os trâmites, ele até se disponibilizou para me ajudar e tudo mais, mas era jovem ainda, não sabia o que queria, não queria ficar longe de casa, não tinha muita certeza, acabei ficando por aqui mesmo, Du. E aí não se profissionalizou, o Armandinho. Exatamente, porque aqui só para falar, no Brasil, ser profissional de golfe para jogar é muito complicado. Não tem muitos torneios, os torneios que tem a bolsa não é muito grande, compensa. Então você acaba gastando mais do que ganhando. Então é muito sofrido, muito difícil a vida de um profissional no Brasil, né? Mas se tem um esporte que faz amigos e que é uma delícia de jogar, que todo mundo fala, que se apaixona, fica viciado realmente, é o golfe. E o Bauru Golf Clube está aberto de terça a domingo. Terça a domingo, Du. Aqui na rodovia Bauru Marília, estão todos convidados para ver essa fera jogar golfe, inúmeros parceiros aqui. E o Armandinho vai dar um breve assim, fala Armandinho, o golfe traz muita coisa, né, cara? O golfe traz muita coisa para a vida de bagagem, muita disciplina, muita honestidade, porque aqui é a gente contra o campo. A gente não pode ficar pensando no adversário, porque se você ganhar do campo, você faz um bom resultado. Você não pensa no adversário. Muito provavelmente você vai ganhar, tá? Mas eu acho que a coisa mais benéfica do golfe são as amizades que ele traz, né? Por exemplo, pelo menos aqui no Bauru Golf Clube, o pessoal daqui é como se fosse minha segunda família. Todo mundo fala isso. Cresci aqui no clube desde criança. Beni, Mirtão, Márcio, todo mundo que me fez as perguntas me conhecem desde quando eu tinha 2, me viram nascer praticamente. Muito bacana. Então, vira uma segunda família de verdade. Uma segunda família, grandes amigos, e o ambiente que a gente tem aqui no clube é incomparável, né? E fora isso, tem as suas conquistas que também deixa a gente... Fala delas aí. E nada melhor de ter os amigos aqui em Bauru do que ganhar um título em Bauru. O maior torneio o aberto de Bauru, é o aberto de Bauru, né, da cidade. Esse ano de 2020 foi o 20º aberto e eu felizmente consegui ganhar, né? Eu sou pentacampeão agora. 5 vezes campeão do aberto de Bauru. E é muito bom trazer o título tendo todos os amigos torcendo pra gente durante o torneio. É emocionante. É isso daí. Cada semana a gente traz um esporte diferente, com um convidado diferente. Pô, e hoje foi muito legal conversar com o Armando Yoshiura, o Armandinho, o bigode para quem está aqui no campo do Bauru Golf Clube. E agora eu vou dar umas tacadas com ele nesse campo maravilhoso e a gente vai ver. Não vou, né? Nós vamos dar os presentes antes do campo. Pô, caramba! Figuraça Armando Yoshiura, o Armandinho Bigode, aqui nesse campo maravilhoso do Bauru Golf Clube, um esporte muito gostoso para quem joga. Então vamos tentar aprender esse esporte, tá? E eu quero deixar minha lembrança pro Armandinho. Felipe, primeira camisa, obrigado, por favor. Viu? Não precisava de nada. Do canal do Mauá de Esportes. Que isso, Du. Muito obrigado. Eu sei que aqui tem que jogar tudo arrumado, todo. Que isso aqui eu vou guardar com muito carinho. Divulga o canal, se inscreva no canal, curta. O André quer que eu fale, meu irmão quer que eu fale. Aperta o sininho, tá? Obrigado, gente. Não precisava de nada. Nosso patrocinador, obrigado, Felipe. A Brussels Cosmetics.
você entrega para sua namorada. Pode deixar, ela vai gostar. Por favor, tá? Tá, joia. Obrigado, São gente. produtos femininos, você entrega para ela. Muito obrigado. É um prazer. Prazer tá é com meu. você. E eu queria te entregar também o mínimo, agora né? sim, que Pera só um pouquinho, surpresa. deixa eu deixar aqui. Vou pegar aqui, gente, dá licença. Ó, Du, queria Nosso te dar cenário vai estar agora com... como lembrança uma bolinha Olha... com a data de hoje, tá? Pra você guardar. Eu tenho uma bolinha me dada pelo Mirto no dia que eu vim jogar aqui, um campeonato que foi feito, guardado com muito carinho do Mirto Sgavioli. E aqui a bola E com a data agora de vai ter hoje no nosso cenário. e uma camiseta do Aberto de Bauru desse ano, que foi o que eu ganhei e queria te dar com... Uma camisa de campeão. Só que eu fui escrever aqui, né, meio difícil, então Não tá meio tem feio problema, minha assinatura, André. mas tá Por aí. favor, ó. Camisa do Aberto. 50 anos do Bauru Golf Clube. Olha isso, nosso cenário agora com mais uma camisa. E Assinado com muito pelo carinho, Armandinho. viu? A bola com a data do programa, André. E eu agradeço muito a participação, Que viu, Du? Muito isso. obrigado. Valeu. Cara, é um prazer muito grande conhecer esse craque do golfe, o Armandinho. Nos deu uma entrevista muito legal pro nosso oitavo, viu, Felipe? Já estamos no 8º episódio do Mauá de Esportes e agora nós vamos pro campo. Ele sabe fazer, eu vou tentar acertar alguma coisa. Valeu! Vamos lá, Du, obrigado, viu? Valeu, irmão. Vamos tentar bater uma bolinha agora. Até ficar, até acertar? Não, eu vou acertar na primeira, tio. Peraí que não tava gravando. Meu, se você não gravou isso, se você não gravou isso... Eduardo, limpa a bunda aí que Não, tá se perdendo. você não gravou... Não tava gravando, vamos fazer de novo. Não, jura por Deus. Se você não gravou isso, cara, você tem um talho, deixa eu ver que lado você tem um talho. Vai outro. Não, Vamos gravar, vai. Agora você Deu. vai acertar. se você não gravou, vou matar. Deixa eu ver. Não, pode parar, Armandinho, ó. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Ah, muito legal essa resenha falando tudo de golfe. Mandei bem, hein, Henrique, jogando golfe, hein? Que vergonha, meu Deus do céu. E agora você vai ficar sabendo tudo sobre um dos esportes mais antigos, está nas Olimpíadas desde que ela começou, polo aquático, com Décio Patelli Júnior. Roda aí, Henrique. Ele é ex-jogador de polo aquático,
ex-diretor de polo aquático do Bauru Tênis Clube, árbitro internacional de polo aquático durante 28 anos, 3 Olimpíadas no currículo como árbitro neutro. Décio Patelli Júnior hoje no Do Mauad Esportes. Valeu, Décio. Valeu, obrigado Eduardo. pela presença. Graças a Deus. Cara, tudo bem. a ideia nossa de falar de um esporte diferente a cada semana, com um convidado diferente. É um prazer ter hoje um grande amigo meu, Décio Patelli Júnior. Queria que você falasse um pouco da tua vida no polo aquático, como é que você começa. Me conta sua vida no polo, Décio. Bom, Eduardo, primeiramente eu quero te agradecer o convite, né? Porque é sempre legal a gente conversar com pessoas amigas, nós que somos amigos de longuíssima com data, certeza, né? de muito E tempo. muito tempo, muitas jornadas juntos. Muitas né? jornadas boas. Juntas, boas. E falar de uma coisa que eu amo, que é polo aquático, né? Eu comecei no Bauru Tênis Clube como nadador, né? Nadei dos 11 até os 13, 14 anos. Daí já fui para o polo aquático. O polo aquático é uma modalidade esportiva que está na minha vida há quase 50 anos, 50 e poucos anos, ininterruptamente, de borda de piscina eu tenho isso. Nunca fiquei longe de borda de piscina, como jogador, como atleta que Como eu fui. diretor, como atleta. E principalmente como árbitro, que eu fiz uma carreira muito grande como Sólida árbitro. e... Sólida e muito vitoriosa como árbitro. E um esporte que faz parte da minha vida, integrante, mudou a minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, profissionalmente, muito ao polo devo muito aquático. ao polo aquático. Patelli, eu queria começar com o nosso quadro que dá início ao programa, o Primeira Vez, e eu queria que você me contasse rapidamente sua primeira aula de polo aquático. Você lembra dessa? Olha, eu lembro que eu ficava na piscina vendo pessoas que jogavam na época, o Haroldo Viana, né, o Remy, enfim, pessoal mais velho. No Bauru Tênis Clube, sede da cidade. Sede da cidade, exatamente. E aí um dia, eu, o Nando, o Bijinho, que nadava com a gente entrou na água e começou a bater bola. Eu lembro exatamente quando eu peguei a primeira vez na bola e comecei a fazer aqueles passes, né? E o pessoal treinava com o técnico Paraná e a gente começou a fazer aqueles passes, foi indo e eu me vi no meio já de uma equipe depois. Logo, um tempo depois, nós estávamos participando dos treinamentos, a gente nadava de manhã e à tarde ia fazer o treinamento lá no clube. Quantos anos você tinha, Patelli? Eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos de idade. E aí eu já engato então no seu primeiro campeonato. Meu primeiro campeonato foi um campeonato paulista de estreantes. Eu lembro do meu time. Meu time era o Gandra no gol, né? O Gandra, o Nando Lapo, o Sapé, falecido Sapé, grande amigo, Sapé, companheiro irmão de do tantas Patelli. jornadas, meu irmão, Bijinho, Mortari, eu, César Telli, né? E o Bacalhau, o Antônio. Time de Vilela, peso, hein, Patelli? Um timaço de polo. Timaço de polo. Que veio todos Na a época, serem forte, no primeiro campeonato de forte nós e fomos seguiram campeões. carreira. E aí todo mundo jogamos Boa. juntos até os 27, 28 anos. Eu quero então te perguntar, primeiro título seu como jogador. Como jogador, o primeiro título foi o primeiro primeiro campeonato que de foi estreantes. o campeonato de estreantes. Com esse Nós belo fomos time. primeiro com esse belo E a time. tua primeira Olimpíada como árbitro, que é o marco top da carreira, né? Olha, daí eu fui para a parte de arbitragem, né? Porque a gente começou a apitar treino no clube, enfim. Daí eu fiz a minha carreira como árbitro. E em 92, né, eu fui indicado como árbitro neutro da Olimpíada em Barcelona. Eu não acreditei, não caiu minha ficha. 92 você já foi para 92. Barcelona. Para Barcelona, ver na abertura, né, aquela flecha acendendo a pira olímpica. E foi um marco na minha vida, porque eu nunca imaginei, quer dizer, eu tinha o objetivo de apitar uma Olimpíada. Mas como não todo mundo imaginou tem, que fosse chegar tão cedo. E aí foi a minha primeira Olimpíada. Muito bom. Eu já vou para a primeira pergunta, porque hoje a gente tem 4 perguntas de amigos, de atletas, de técnico de polo aquático. Eu vou começar com o Rafael Kassab. Bom dia, você ligado no Do Mauad Esportes, um programa fantástico que vem enaltecendo os principais ícones do esporte bauruense. Queria primeiro parabenizar o Eduardo pela iniciativa, pelo programa, muito legal, e para mim é um privilégio e uma honra participar desse programa tão legal.
Hoje quem está sendo entrevistado é o Patelli, né? Para falar do Patelli, nós não podemos falar sem antes lembrar das 3 Olimpíadas, né? Que ele apitou, se não me engano, Barcelona, Atlanta e Sydney, salvo engano. E eu gostaria de saber do Patelli que ele foi como árbitro neutro, né? Nessas 3 edições, como o único brasileiro representando o polo aquático dessas 3 edições, assim como o único bauruense, né? Acredito que tenha representado o Brasil em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Então eu gostaria de saber do Patelli o que ele vê nessa evolução, desde a primeira Olimpíada que ele apitou em Barcelona, como até a última em Sydney, e fazer um paralelo com a Olimpíada do Brasil. Qual foi a evolução do esporte, principalmente na regra, as mudanças de regras, o que mudou no esporte, se o esporte ficou mais leve, ficou mais pesado, ficou mais dinâmico, se essa nova regra hoje que vigora vem beneficiar o atacante, vem beneficiar o defensor, se o esporte ficou mais leve e se para isso essa regra foi mudada para que tenhamos mais gols e um jogo mais dinâmico e eletrizante para quem está assistindo. Bom, primeiramente quero agradecer ao Rafael pela presença do Legal. Rafael, um grande parceiro, amigo, adoro o Rafael, todo mundo sabe disso. E eu vou dividir a pergunta dele foi complexa, né? Foi várias perguntas, mas só muito boas. Foram boas. Bom, houve sim, Rafael, uma evolução muito grande de Barcelona para Pequim e para os dias de hoje, né? A escolha de um árbitro neutro, você tem assim uma graduação dentro da FINA, né? Você tem um número de jogos que você apita internacionalmente, dos eventos que você participa, né? E conforme os eventos que você participa são de importância internacional, né? Você tem um grade, uma nota que é dada para o árbitro chegar entre os 20 melhores do mundo, evidentemente. Para poder ter condições de ir para um evento maior. E o árbitro neutro tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque o país, quando classifica, às vezes, né, ele leva um árbitro que às vezes não é um árbitro top do país, né? Ele leva um árbitro e o árbitro é top no mundo. O árbitro neutro não. O árbitro neutro ele tem que estar entre os melhores do mundo. Os 10 melhores do mundo. Ele tem que estar. E eu tive a felicidade de ter essa nota. E foi em 3 Olimpíadas. Só fala as 3 Olimpíadas porque acho que houve um... O Rafael se equivocou. Eu fui em Barcelona em 92, Atenas 2004 e Pequim 2008. As 3 Olimpíadas. As 3 Olimpíadas. Então essa é a graduação do árbitro neutro, que é uma coisa assim muito legal. E muito mais legal ainda, Eduardo, se você quer saber, Rafael também, na Olimpíada, todos os países que estão participando do polo aquático têm a bandeira lá. E o Brasil tinha uma bandeira lá, eu fico até arrepiado quando eu falo isso. Porque você estava... Graças à minha presença. Muito bom. O Brasil teve presença nessas Olimpíadas e teve também em 2012 em Londres e evidentemente no Brasil também. Londres por causa de um outro árbitro brasileiro, que é o Denis Daniel. E aí contava a bandeira do Brasil lá no complexo. Então foi assim uma coisa muito legal. E outra coisa, eu como árbitro neutro em Pequim, né, você, por exemplo, você tem uma quantidade de jogos que você apita. Né? Na minha primeira Olimpíada, só para você ter uma ideia, voltando ao que o Rafael falou, eu apitei 2 jogos. 2 jogos. Que foi de Barcelona. Que foi de Barcelona. Em Atenas, eu já estava num outro nível de arbitragem. Né? Eu apitei 6 jogos. Em Pequim eu apitei 9 jogos. Fui o árbitro da Olimpíada que apitou mais jogos, inclusive uma semifinal. Não tive a oportunidade, que era meu sonho, de apitar a final, uma medalha de ouro, né? Mas eu apitei 2 medalhas em mundiais. Uma em 2001 em Fukuoka e uma em 2005 em Montreal. Eu apitei 2 finais. Uma carreira sensacional são 14 campeonatos mundiais. 14 campeonatos mundiais. E eu tenho 6 ligas mundiais, sendo que eu tenho 2 medalhas de ligas mundiais também. Uma em Atenas, em 2006, e uma em Gênova, em 2008. Então tem isso aí no meu currículo também. Bom currículo. Essas medalhas que são, vamos dizer assim, importantes para um árbitro. O que você quer chegar numa Olimpíada? Apitar uma final. Eu apitei uma semifinal. Semifinal de Olimpíada, hein? E 9 jogos. Eu fui o árbitro que apitei mais jogos na Olimpíada de Pequim. Né? Aqui tem a medalha. Aqui a medalha da Olimpíada de Pequim. Né? Que é a nossa medalha de participação. Quanto ao que o Rafael falou da regra, sim, o polo aquático, pasmem os senhores, é a modalidade esportiva mundial que mais evoluiu a regra.
Por quê? Porque como é um esporte de contato e muito difícil, muito difícil de ser apitado, né? O árbitro não fica dentro d'água, às vezes as pessoas perguntam, Patelli, mas você fica dentro d'água? Eu falo, não dá, porque senão a água entra no apito e não dá para apitar, porque as pessoas às vezes não entendem isso. Então o esporte se modificou muito, se tornou muito mais leve, né? Nós temos aí, eu participo inclusive hoje, eu sou presidente do Comitê Técnico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Comitê Técnico de Arbitragem, né? E a gente participa de um grupo de 25 árbitros, que são aqueles árbitros que também apitaram comigo em outras Olimpíadas, que a gente dá uma assessoria às regras na FINA, no sentido de deixar o esporte mais leve. Então a nossa participação hoje é para isso. Por quê? Porque o polo aquático era um esporte muito violento, né? E que a gente, através dos tempos, foi deixando mais leve. E hoje, Rafael, o esporte está muito mais plástico e o objetivo, efetivamente, é o gol. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas claro que respondeu. Perto, eu já te agradeço. E já que você respondeu o nosso grande amigo Fael, meu guapo no tênis, meu goleiro, jogador muito bom de polo, eu quero ir para o bate-pronto, nosso segundo quadro. Eu quero que você me responda de primeira. Melhor jogador que você viu jogar, Patelli? Brasileiro, Eric Borges, mundial, Sapit. O Sapit é um jogador da antiga Iugoslávia, mas chegou a jogar na Sérvia, ele é mais sérvio, grande jogador. Tive a oportunidade de expulsar esse rapaz, definitivo, com direito, porque ele falou alguma coisa para mim em sérvio, né? Em iugoslavo, mas eu senti que ele estava me ofendendo, mas um grande jogador. O melhor jogador brasileiro, você já respondeu. Eric Borges, sem dúvida. A melhor seleção que você viu em toda essa carreira sua aí em Olimpíada, que você viu jogar? Olha, a melhor seleção que eu vi jogar foi a seleção da Sérvia na Olimpíada, no Campeonato Mundial de Roma em 2009. Fantástica, sob todos os aspectos. Sérvia, inclusive, que é a que mais tem títulos na FINA. A Iugoslávia, 5 títulos de Olimpíadas. E agora a Sérvia, comandando. Eu vou então para a pergunta de, aqui só tem amigo, como é bom, né, pedir para amigo fazer pergunta para um outro grande amigo meu, Patelli. O Jorge Fara. Fala, Mário, beleza? Patelli, grande Patelli, um abração para você. Sempre bom falar de você e com você. Uma hora é o seguinte, você pediu para eu ouvir alguma história, alguma coisa do polo? Tem muita, né, cara? O polo é só história. Graças a Deus. Grandes amigos e grandes histórias. Tem uma delas que quando ele apitava, toda vez que ele apitava a Olimpíada, a Mundial, ele vinha com umas histórias muito engraçadas. Tem uma delas que ele estava perfilado do lado da seleção da Hungria, o capitão do lado dele, esse cara era gigante, ele não conseguia parar de olhar pro tamanho do pé do cara, ele voltou assustado pro Brasil. Pô, vocês nunca viram um pé daquele tamanho, o cara... Pede para ele contar essa história, é muito boa. Também queria que ele falasse, dentro do possível, dos jogadores, né, em prestígio a eles mesmos, os grandes jogadores que o Bauru já teve, que muitos deles já representaram inclusive a seleção e muita gente não sabe. Eu particularmente joguei com vários deles, Emerson Martins, André Anastácio, Besani, Linguiça, vários. Então seria legal que ele, dentro do profundo conhecimento que ele tem do polo, falasse dos que ele tem como destaque e prestigiasse também, tá bom? Grande abraço aí, tchau. Grande G, boa pergunta, hein, Patelli? O G é sensacional, gosto muito dele. Inclusive, a semana passada encontrei, a gente bateu um papinho rápido, né? O G a gente fala moleque, porque esses caras cresceram tudo lá no clube, né? Hoje é um advogado brilhante, enfim, não tenho o que falar do cara. Bom, G, olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa história é verdade. Quando a gente alinha, né, em campeonatos do mundo e Olimpíada, você alinha junto com as seleções, né, do lado. E campeonato Olimpíada de Atenas, eu apitei um jogo que foi Hungria Hungria e Croácia, se não me engano. E o jogador da Hungria, eu não me lembro, o capitão da Hungria, não lembro o nome dele agora, nós dois no meio, né, as duas meninas na frente com a bandeira e o nome do país, e o cara do meu lado. E a hora que eu olhei pro cara, eu tava assim na altura do mamilo do cara, entendeu? E o braço do cara parecia minha perna. Eu falei, caramba, meu. E eu olhei do lado, porque a gente vê o jogador dentro d'água e você não vê o cara fora d'água, né? E às vezes o cara te cumprimenta, você fala, pelo amor de Deus, se esse cara sair da água,
Eu tenho uma outra história, depois eu vou contar da Liga Mundial de Atenas, né, rapidinho também, na própria pergunta do G. E a hora que eu olhei o pé do cara, eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, se esse cara for esquiar, ele não precisa da prancha de esqui. O tamanho do cara, impressionante o tamanho do cara, o nível de atleta que o cara é. Porque eu não sei se você sabe, Eduardo, o polo aquático é a modalidade de prática, né? A segunda modalidade mais, difícil de ser praticada pela qualidade pela dificuldade e do nível do empenho que o atleta tem que ter. A primeira é aquela ginástica olímpica que o Zanetti faz, segura em cruz e tal, aquela é a primeira. O vôlei é o terceiro. Então, você vê um atleta de polo aquático, Eduardo, hoje principalmente, eles são mega homens. E outra, são mega homens e você vê que os caras são realmente fortes, o trabalho que eles fazem é muito grande. E o pé desse cara era assim, fora do comum. Impressionante. E eu falei no outro bloco do Sapit, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, e eu expulsei esse cara na Liga Mundial em Atenas, num jogo contra a Austrália. Ele estava nadando de costa, olhando para mim, falando um monte de porcaria, que eu não entendo o que seria a língua da Sérvia, mas eu sabia que ele estava falando mal de mim. O que eu fiz? Parei o jogo, pedi a bola e coloquei definitivo com direito. Aí eu comecei a pensar, ele saiu da água e ele não parava de sair, Eduardo. O cara começou a sair e não parava de sair. E foi 2 caras da Grécia que estavam na piscina, né, para impedir que ele chegasse até mim, né? A hora que eu olhei os 2 caras que estavam ali, que eram segurança, e o tamanho do Sapit, eu comecei a andar pro Banco da Austrália. Porque eu falei, na pior das hipóteses, eu saio correndo aqui. Apanhar um monte de gente junto. Evidentemente, se ele me agredisse, ele jamais jogaria polo aquático de novo, principalmente num evento internacional. Inclusive, esse Sapit, na Olimpíada de Pequim, teve uma briga com o goleiro da Sérvia, o Denis, e os 2 brigaram, e inclusive um quebrou o braço e o outro quebrou a mão. Você imagina o nível dos dois. É a segunda pergunta do G. Dos jogadores de Bauru. Do Bauru Tênis Clube. Olha, G, eu vi vários jogadores aqui em Bauru. Nós tivemos, na minha época, um goleiro, o Macaco, que era fantástico. Foi para mim um dos grandes goleiros que o Bauru Tênis Clube já teve e que depois, inclusive, jogou no Pinheiros muito tempo. Foi para São Paulo. Titular do Pinheiros, que ele foi trabalhar, ele se formou engenheiro, foi trabalhar. Você falou de alguns, Emerson Martins. O Emerson, para mim, além de pessoa, de homem, de moleque que ele é, hoje pai de 2 filhos, casado, treinador de polo aquático, mas um moleque sensacional, grande jogador. O Linguiça, capitão da seleção brasileira, campeão pan-americano em Mar del Plata, um grandíssimo jogador que jogou pelo Pinheiros. E nós tivemos outros, Marcos Jansson foi um grande jogador, o Guilherme Jansson foi um grande jogador também. Às vezes a gente esquece. Vai esquecer, com certeza. Tantos jogadores, G, que foram assim, jogadores de primeiro nível. Mas eu lembrei assim de uns que realmente marcaram, chamaram a atenção. Alguns em outras épocas, assim. Me desculpa se eu estou esquecendo de alguém, fatalmente eu estou. Porque nós tivemos, o Bauru Tênis Clube teve grandes jogadores. Grandes jogadores e foi o Bauru Tênis Clube foi uma das equipes mais tradicionais do polo durante muito tempo. Durante muito tempo. Inclusive o Nando, que foi técnico de seleção brasileira. Seleção brasileira júnior, que foi jogar o Mundial no Egito, ele era auxiliar técnico. Nando Luiz Fernando Lapo. Grande figura, seu amigo. Meu irmão. Um cara de primeiríssima qualidade e formador de tudo isso que está aí de polo aquático em Bauru hoje. Ô Patelli, já que você respondeu o G, e outro cara que jogou polo e que eu tenho uma consideração muito grande, outro cara que adora você, é mais uma pergunta, Alexandre Guerreiro Mendes. Dudu Maod, que alegria participar do seu programa. A minha pergunta ao Décio Patelli Júnior, pessoa que eu admiro muito, que fez parte da minha formação, é a seguinte. Patelli, você que foi um ótimo jogador de polo aquático e um dos melhores árbitros de polo aquático do Brasil, referência para os demais, apitou finais dos principais jogos realizados e foi indicado também para torneios internacionais. Qual foi a partida que você apitou e que mais te emocionou? Um grande abraço e um beijo. Xandó, olha, essa pergunta sua é muito boa, cara. Eu tive jogos na minha vida muito importantes. Eu vou falar uma coisa para você, até com relação à minha carreira internacional. Tive um jogo muito importante na minha vida, que foi... Tive 2 jogos internacionais que me marcaram muito, e os 2 femininos. Um foi a medalha de bronze lá em Fukuoka, no Mundial.
foi Rússia e Canadá. Foi um jogo muito difícil, porque jogo feminino é muito difícil. Isso que eu ia te falar, é mais difícil. complicado. É um outro jogo de polo aquático, jogo feminino. As meninas se agarram muito, se batem mais do que os homens. Eu já ouvi falar sobre isso, que o jogo feminino é mais complicado de apitar. Exatamente. Eu tive um jogo numa Liga Mundial em Los Angeles, que eu estava apitando com o atual secretário da FINA, do TWPC da FINA. TWPC é Technical Water Polo Committee, Comitê Técnico de Polo Aquático, o Mark Koganoff. E foi um jogo muito pegado, de uma pancadaria muito grande, Estados Unidos e Canadá. Foi um dos jogos mais difíceis também que eu apitei em termos de disciplina. Mas jogo bom, esse Canadá e Rússia, na medalha de bronze, lá em Fukuoka, foi um jogo muito difícil e foi um jogo que eu lembro com muito carinho. Outro jogo difícil também foi um jogo, uma semifinal na Olimpíada de Pequim, China e Holanda. A Holanda foi campeã olímpica. Eu apitei esse jogo na semifinal, um jogo dificílimo. Eu apitei 5 pênaltis contra a China, dentro de Pequim. Eu apitei 5 pênaltis. O técnico da China, o Juan Janet, que é hoje um grande amigo meu, depois do jogo veio e falou: você apitou 5 pênaltis contra mim. Eu falei: não, eu apitei 5 pênaltis porque foram pênaltis. O que você quer que eu faça, né? Enfim, mas olha, Xandó, o jogo mais difícil que eu apitei, eu digo para você que foi uma final de Campeonato Brasileiro no Maracanã, na piscina do Maracanã, hoje existe ainda a piscina lá do Maracanã. É um jogo Pinheiros e Fluminense. Foi o jogo mais difícil que eu apitei, masculino. Eu não lembro a data, a época desse jogo, mas eu posso dizer para você que foi um jogo dificílimo. E eu deixei por último a pergunta do irmão do Patelli, figura ímpar do polo aquático bauruense, técnico do Bauru Tênis Clube durante muito tempo, Luiz Fernando Lapo, o Nando. Olá, Eduardo. Olá, Patelli. Eu sou o Luiz Fernando Lapo, fui técnico de polo aquático do Bauru Tênis Clube por 37 anos e o Patelli, boa parte desse tempo, foi diretor do departamento de polo aquático. Patelli, pergunto: o estado de São Paulo possui 645 municípios. Apenas 4 cidades do interior de São Paulo, que são Bauru, Jundiaí, Santos e Ribeirão Preto, e mais 5 clubes de São Paulo que participam de eventos promovidos pela Federação Aquática Paulista e Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Isso representa menos de 1% dos municípios existentes do estado com praticantes de polo aquático. Como melhorar isso? Como poderíamos massificar o polo aquático no estado de São Paulo? Tá aí, Patelli, pergunta do seu grande amigo, do seu irmão, o Nando, Luiz Fernando Lapo. Bom, ouvir a voz do Nando já é um alento, né? Um cara sensacional. Eu me rendo, se é uma pessoa que eu me rendo na construção do polo aquático, faz parte da minha vida, né? Do Bijos também, essa pessoa, né? É uma pessoa fantástica sobre todos os aspectos. Pela pergunta você viu que é um cara inteligente, né? Sim, tocou técnico num de ponto. polo aquático de primeiro nível, formador, maior formador de jogadores que eu vi na minha vida, jogadores de primeira linha, né? E o Nando que tá aí é um fantástico, pergunta inteligente. Bom, Nando, é o seguinte, eu acho que a massificação, a gente não poderia usar massificação para essa palavra, a gente devia falar expansão, né? O grande responsável para a expansão, para o polo aquático se expandir, na minha opinião, é a Federação Aquática Paulista, que é a gestora dos esportes aquáticos do Brasil, do estado de São Paulo. Não é nem a CBDA. Por quê? Porque a Federação Aquática Paulista, como ela divide o estado de São Paulo em regiões, né? E eu sei muito bem disso, que eu fui também diretor de polo aquático da Federação Aquática Paulista, você tem que fazer um trabalho em cada região, tentando dinamizar, vamos dizer assim, nos clubes que tem piscina e em condições de se jogar polo aquático, né? Mesmo que seja piscina que seja mais rasa, mas o polo aquático ele é um esporte totalmente lúdico e é impressionante, Eduardo, como o polo aquático é contagiante. É impressionante. Não tenho dúvida. Ele é muito contagiante, porque você vê a molecada na borda da piscina fazendo os passes, né? A gente vai ver que aquilo lá vai pegar fogo e logo tem 3 ou 4
moleque dentro d'água fazendo passe de bola. Então eu acho, Nando, que falta um pouco de gestão da Federação Aquática Paulista para dar esse start, essa expansão. Por exemplo, nós temos aqui em Marília o Yara Clube, com aquelas piscinas maravilhosas, entendeu? Rio Preto, cidades de primeira linha. Poderiam ter Ribeirão o seu clube. Agora fazendo um trabalho junto com o SESI lá na Cava do Bosque. Enfim, você sabe que dá para fazer isso. Eu acho que falta gestão da Federação Aquática Paulista, né? Muita gente fala no sentido da natação ser o concorrente do polo aquático. Eu não acho que é verdade, porque é o seguinte, se você, olha o tiro no pé às vezes que a federação dá, se você implementar um trabalho de difusão de polo aquático, você vai abrir uma gama muito grande de empregos para os próprios professores de educação física. Sem dúvida. Então, se você tivesse, vamos supor, 80 clubes jogando polo aquático, a Holanda, que é menor que o estado de São Paulo, tem 2.000 equipes, 2.000 clubes jogando em várias categorias. Então é por isso que se expande e tudo mais, evidente. A Sérvia, a Hungria, são assim, celeiros mesmo, porque tem muita gente, daí sai muita gente. O próprio Estados Unidos tem um torneio de high school que é feito em Los Angeles no final do ano. São 300 escolas classificadas. Então eu acho, Nando, que o que falta é gestão. Eu não tenho o que falar, um grande amigo, Patelli, falando tudo sobre polo. É um prazer, foi um prazer ter ele aqui do meu lado falando de polo. E eu, como sempre, quero deixar uma lembrança do programa para o meu grande amigo Décio Patelli, a camiseta do Dumauá de Esportes. Para você andar na Getúlio toda manhã, como a gente faz, na nossa praia aqui de Bauru, você que é do Brasil, do mundo todo, a nossa praia na Getúlio, que a gente sempre encontra o Patelli, e também do nosso patrocinador do Brussels Cosmetics, uma linha shampoo, condicionador, muito obrigado. Para você arrumar, sabe? Muito obrigado. Máscara de cabelo. Muito obrigado. Para você caprichar no visual, Patelli. Então eu vou retribuir aí, dando um mimo para você. Agora, que é a minha camisa. A parte boa do programa. A minha camisa. O André sempre oficial, já está preparado. Essa camisa eu apitei a semifinal do Campeonato Mundial de Roma em 2009. Caramba! Então é uma camisa muito importante para mim que eu vou passar para você de presente. Agradeço, meu grande amigo Patelli. Vamos deixar no nosso cenário, onde nós gravamos toda semana o Pronto Falei. Toda semana é um esporte diferente, com um convidado diferente. Hoje foi polo aquático com o grande Décio Patelli Júnior, o Patelli. Valeu!